bom dia a todos aí. Obrigada aí pela participação, vocês aqui também. Obrigada por chegarem, né, no horário para participar aí do DSS, tá? Então, para vocês que estão aqui, primeira vez, né, participando do DSS, sempre às terças-feiras, 6 horas da manhã, a gente vai estar aqui reunido com quem estiver aqui presencial e online também. Eu mandei lá no grupo também o endereço para vocês entrarem. Então, toda vez vai ser dessa forma. A gente envia o endereço da reunião, você acessa para ver os assuntos daquela semana, as atualizações, os informativos que os clientes enviam. Aí, uma vez por mês, a reunião mensal, que foi a que a gente fez a semana passada, com o tema festas de final de ano. A gente vai falar, já iniciamos a falar sobre isso em novembro, vamos continuar alertando que, pode passar aqui, o período do final de ano, né, das festas de final de ano, precisamos estar mais alerta do que nunca. Tá? Então, aqui tem algumas dicas importantes aí para a gente garantir uma viagem segura e a passagem aí na mudança do ano, né, com 0 acidente. Esse aí é o nosso objetivo, sempre será. Então, sempre atentos aqui a essas dicas. Planeje a rota com antecedência. Revise seu itinerário, pegue seu rotograma, peça o link lá para você ver o mapinha de onde você vai ao seu programador, para que não haja desvio de rota desnecessário. Se você vê que não está indo na rota correta, pede ajuda, não segue, tá? Não decida fazer uma mudança de rota sem o planejamento com o pessoal aqui da operação. Tá? O seu supervisor, a sua coordenação precisa saber por onde você está seguindo. E está lá no seu rotograma qual é o percurso que você deve fazer. Vamos falar disso aí mais à frente também. Você tem que revisar o itinerário, as condições das estradas e pontos de parada autorizados. Isso tudo está no seu rotograma. Considere o aumento do fluxo de veículos no período. A gente sabe que vai aumentar o fluxo de veículos nas estradas por conta de viagens. As pessoas estão indo para confraternizações, então não respeitam, às vezes, a regra de se beber, não dirija, né? E aí ficam arriscando, todo mundo apressado, parece que vai acabar o mundo, sempre assim, no final de ano. Né, tá todo mundo marcando várias coisas e aí não dá tempo de fazer, e aí elas se apressam para ganhar tempo no trânsito. E aí no trânsito a gente não pode, vocês, principalmente motoristas profissionais, ficar à mercê dessas pessoas, né, que não têm o mesmo conhecimento que vocês. A gente tem que ter calma, tranquilidade, ter a previsão quando você está na estrada, porque aquilo ali pode acontecer porque as pessoas estão muito agitadas, é o período que a gente está passando, e aí sempre com a consciência da velocidade, compatível com aquele trecho, tranquilidade, respira fundo, né? A sua mente ela tem que estar prestando atenção, focada no que você está fazendo ali, que é dirigir e chegar com segurança lá no seu cliente. Então, façam, e também a gente precisa fazer o quê? Fazer a inspeção completa no veículo antes de sair, para a gente não ter problema, não ter surpresas durante a viagem. Então, pneus, freios, luzes, documentação, os EPIs, os equipamentos obrigatórios têm que ser avaliados se estão em bom estado e se os acessórios, né, da carreta também, os engates, os lacres, estão todos ali funcionando corretamente. O outro é, respeite seus limites físicos. A gente precisa ter uma noite bem dormida de sono, no seu interstício, descansar corretamente, não ficar mexendo no celular antes de dormir, transformar o seu ambiente lá, se você estiver dormindo na cabine, se estiver em casa, um ambiente agradável, onde você possa relaxar, entrar lá no seu sono completo, para no outro dia você não estar quebrado, como a gente fala, né? Para estar bem na viagem. Evite dirigir cansado ou com sinais de sonolência. O único remédio para o sono, qual é? Nada de cafezinho, nada de vou ali, dou uns pulinhos e tal, e volto para a minha cabine. Não é assim. Se estiver cansado, pede ajuda. Não segue se não estiver bem. Tá? Atenção redobrada com pedestres, motociclistas e ciclistas. Os deslocamentos aumentam muito nas festas, a gente sabe disso. Mantenha a distância segura e atenção nas áreas urbanas, principalmente nessas áreas urbanas. Mantenha a velocidade compatível e segura. Respeite limites da via e reduza ainda mais em trechos com tráfego intenso, que é a compatível. A gente sabe que é aquela que a gente controla o nosso veículo, dependendo da estrada, do ambiente, do veículo e do motorista. Não posso falar o meu limite, mas eu posso diminuir mais ainda para ficar mais seguro. Velocidade segura salva vidas e reduz drasticamente danos em caso de sinistro. Evite distrações. Nada de celular, mensagens ou aplicativos durante a condução. Ajuste. A gente nem pode usar o GPS, é uma coisa que a gente não vai usar, né, no caminhão, então vai olhar o rotograma, vai verificar lá o link que você vai ganhar. O GPS para o veículo pequeno. Se for usar no veículo pequeno, tem que ser usado antes de você movimentar o carro também. Não pode estar interagindo com nada dentro da nossa cabine. Independente de ser um veículo
de porte profissional ou o seu veículo particular. O rádio, ar-condicionado, tudo isso antes de iniciar o trajeto, você tem que regular, está tudo certo, e aí você segue sua viagem tranquila com segurança. Use o cinto de segurança sempre. Você, acompanhante e todos os que estiverem lá no veículo devem estar com o cinto de segurança. Então, é obrigatório você, como motorista profissional, fechou a porta, engatou o cinto. Porta fechada, cinto engatado. Faz parte dos 5 hábitos de direção segura, usar o cinto de segurança. Mantenha distância de segmento segura, principalmente em condições de chuva, neblina ou tráfego intenso. De vez em quando está caindo aquelas chuvas aí, né? De repente, essas daí são perigosas, porque deixam a estrada mais escorregadia, e a gente sabe que a nossa velocidade em pista molhada, não é chuva, é pista molhada, de 60 no máximo. A de segurança 55, mas ainda tem a compatível, que é a que eu vou saber qual foi a intensidade daquela chuva e como é que eu devo me comportar no trânsito, se está numa via urbana, se está engarrafado, se está livre, aí eu vou colocar a velocidade compatível para aquele trecho, para aquela situação. Deixe sempre uma margem de segurança de distância do veículo da frente. Mantenha a distância de segmento, sempre, para a gente poder se sair de situações inesperadas que acontecem no trânsito. A gente tem que estar sempre com a guarda alta. E se a gente não tem a guarda alta, eu estou ali, colado com o veículo, e se acontece alguma coisa na frente, e eu estou muito próximo a ele, eu vou me envolver no evento. Mas foi ele que fez isso, porque ele freou bruscamente que o outro, mas eu me envolvi. Porque a minha distância, a minha consciência não estava de acordo com o que a gente pede na regra. Um veículo de grande porte tem que manter a distância de segmento de, no mínimo, 8 segundos do veículo da frente. Tá certo? Hidrate-se e alimente-se bem. Comidas pesadas aumentam o cansaço. Prefira refeições leves durante o percurso. Cuide do emocional. Os finais de ano são períodos de ansiedade, pressa e tensão. Falamos isso aí no início. Manter a calma e dirigir com paciência evita erros graves. Sua família espera por você. Se não for seguro, não faça. Essa é a frase que a gente precisa praticar e, como eu digo sempre, acreditar nela, né? Tudo que a gente for fazer. Se não for seguro, a gente não deve fazer. Pede ajuda, tira dúvida, né? Pede treinamento, se afasta, diz eu não consigo. A pessoa que tem a consciência de dizer eu não consigo seguir a partir daqui, essa é a mais corajosa. É a mais ética, a mais responsável, é a que está salvando a vida dela e a dos outros. Então, fiquem atentos, a gente está aqui, a equipe toda, para ajudar vocês, na hora que precisar. É só ligar aqui que a gente vai entrar em contato, tá? Só relembrando, os DSS estão lá no Acônitos, então, da semana passada, a REMEN e o DSS assistam, tá? Até essa semana, até amanhã, a gente precisa fechar com tudo. Quem tiver dúvida, liga para mim, tá? Passando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a virada segura, né? Um informativo que a gente recebeu aqui da nosso cliente Ipiranga, que teve também a preocupação, como nós temos, né, de conversar com vocês para que a nossa passagem de 2025 para 2026 seja segura. Então, a virada ela precisa ser segura. E aí, quando cada um cuida, todos chegam juntos em 2026. E esse é o que a gente quer, todo mundo esteja junto também no ano de 2026. Tá? E aí, no informativo, fala sobre o consumo de álcool. A importância que a gente precisa ter em mente, né, do cuidado quando a gente for dirigir, não consumir o álcool. E aí, o que é que ela traz ali? Festas de fim de ano são momentos de alegria e celebração, a gente sabe disso, né? Mas uma escolha errada pode transformar diversão em tragédia. Beber e dirigir não é apenas um risco para você, é para todos ao seu redor. Lembre-se, responsabilidade não tira a diversão. Então, se a gente é responsável, a gente pode ser responsável e nos divertirmos também. E por isso que a gente tem que saber que a segurança sempre vai valer a pena. A sua atitude segura sempre vai valer a pena, tá? Quem depende de você chegar em casa com segurança neste final de ano? Faz essa pergunta para você mesmo. Quem depende de que você precise chegar em casa? Reflete isso aí. Tá? O álcool zero ao volante é sempre a melhor escolha, né? A melhor viagem é chegar em casa com saúde. Não arrisque por alguns momentos de diversão diferentes do que você já conhece, do procedimento que você sabe que precisa fazer, né? Para que tudo fique seguro. A gente precisa ter em mente que o álcool tem que ser zero no nosso organismo na hora que a gente vai para a direção. Cuide do seu corpo nas folgas. E aí ele fala sobre o que é aí, nesse pequena informação, né? A melhor viagem é chegar em casa com saúde. Não arrisque por alguns goles a sua vida, a vida de outras pessoas que estão lá na sociedade. Então a gente sabe que álcool e direção não combinam, tá? Respeite seus limites.
Não ceda à pressão social. Né? Às vezes você está numa festa e está lá todo mundo, só um golinho, só um copinho, então não cede para isso. Você sabe que vai fazer diferença no seu organismo. A gente sabe o que causa um copinho, uma dosinha no seu organismo na hora que você está lá na direção. Tá? Dizer não é sinal de cuidado com você e com os outros. Então, sempre que você disser não, você está sendo melhor até do que quem está insistindo para você beber, sabendo que você vai dirigir. Tá bom? Priorize a segurança de todos. Se alguém próximo exagerou, ofereça ajuda para chegar em casa com segurança. Então, se lá aquele teu amigo, se teu conhecido não tem um amigo da vez e você está bem, está sóbrio, se oferece para ajudar, porque você vai estar salvando a vida dele também e de outras pessoas também na sociedade. Tá? Então, a informação aí para que a gente passe aí do 25 para o 26 bem, porque a gente sabe que vocês vão estar de folga em alguns dias, né? Vai passar por festas de confraternizações, vai ficar com família. Então, tomem esses cuidados também nesses momentos. Tudo que a gente aprende aqui na empresa é para levar para a nossa vida. Tá? Então, este cuidado vai além da operação. Compartilhe com sua família e amigos. Tudo que a gente diz aqui é para o bem de todos. Todo mundo sai ganhando, voltando para casa com segurança, se você não utiliza o álcool na hora de estar lá dirigindo. Tá? Então, a virada vai ser segura e a gente vai estar junto também lá em 2026. Próximo slide. Agora a gente vai falar sobre programação de entrega. Foco no cliente. Aí eu chamo o Luciano aqui para dividir esse assunto aqui com vocês. Bom dia, pessoal que está na live. Só para ficar claro, a gente se preocupou em trazer esse tema, até porque estamos no final de ano. E a Ana já trouxe que no final de ano o volume de veículos acontece de uma forma assustadora, né? As pessoas saem de férias, férias escolares, férias de trabalho, empresas entrando em férias coletivas, então tem muito veículo na estrada, o risco de acidente aumenta. Só que a gente precisa também compreender que a gente trabalha no foco do cliente. Nós somos prestadores de serviço e sempre a gente comunica dentro da sala de aula que quem desenvolve o destino da carga é o cliente. E na experiência que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado e quem está aqui na sala também sabe que às vezes o cliente ele muda o destino carro carregado. Você entra para carregar com um destino que o programador passa e depois ele vai, modifica dentro, o veículo carregado, de quem é a carga? É muito importante entender que o dono da carga não é o transportador. Não somos nós que decidimos para onde é que vai. E aí sempre eu digo, desde a sala de integração, que o motorista tem uma tendência de fazer o seu próprio planejamento. E se esquece que o planejamento majoritário é o planejamento do cliente. A gente tem uma programação, mas o cliente tem uma programação superior. Ele tem uma demanda de necessidade. E para isso que a gente trouxe esse tema aqui, esse foco no cliente. Só para que a gente entenda e a gente não perca esse raio, porque é muito importante que a gente fale aqui no DSS, que alguns ficam até estressados porque querem o seu destino, querem que vá para onde eles desejam, e tinham planejado. E se acontecer alguma coisa diferente? Se o cliente mudar? E a gente precisa ter muita maturidade para que nesse momento de final de ano a gente não queira só o nosso destino e deixar o cliente na mão. Temos 12 meses para trabalhar, 12 meses para se formar um ano. Então chega no mês de dezembro, todo mundo quer um destino só. E aí a gente veio trazer esse tema aqui para você. Programação de entrega. E nós trabalhamos, nós trabalhamos na operação primária, que é aquela que é de base para base ou coleta para base. É coleta e transferência. Base para base, transferência, e coleta, que é de usina para base. São as duas operações que a gente faz. Como os nossos veículos, a maioria deles é rodotrem, dificilmente a gente tem uma coleta em Suape para entregar em Recife. Nunca aconteceu isso, a não ser se for entrega de navio. Pode acontecer. Mas, tirando isso, não tem. Então, a gente sabe que é interestadual. Então, a consciência tem que estar clara que você vai fazer uma viagem, no mínimo, de uma semana. E aí, quando você está distante, e aí surge uma programação na sua mente, às vezes até o programador, confiando que a carga vai sair, combina com você, mas se der errado. A gente, às vezes, tem uma tendência de culpar o programador, mas o programador não é responsável pelo destino. O cliente é quem decide para onde vai. Isso tem que estar muito claro, para que a gente possa entender e não ter nenhum problema com ninguém, ok? Espero que tenha sido claro. Uma boa programação de entrega é essencial para garantir a satisfação do cliente. Planejar com antecedência, e aí eu falo sobre esse planejamento, que às vezes o planejamento do motorista, o planejamento do transportador
ele pode ser alterado. Porque o dono da carga é o cliente. Nós somos prestadores de serviço. Cumprir prazos e manter... Aí vem no cumprir prazos e manter uma comunicação clara, efetiva, evitar atrasos de trabalho, insatisfação. Aqui a gente fala sobre no-show, né? No-show, que é um gargalo que a gente sentiu esses dias, até porque é muito importante, eu acredito que todos vocês saibam, no-show é a perca do agendamento, é não realizar aquilo que estava programado. Então, no caso desse, a gente se preocupa porque o cliente planejou. E como a gente já trabalhei, graças a Deus, trabalhei em algumas bases, eles têm um planejamento de carga por distribuidora. Um exemplo, se a Ipiranga for carregar em Jequié, ela tem direito a 7 cargas. E ela vai escolher 7 transportadores para carregar. Então, quem perder aquele agendamento, não vai surgir outro agendamento para Ipiranga. Ela vai perder de carregar um carro. Então, se 2 perderem, ela só vai poder carregar 5. Não vai surgir um novo carregamento para ela. A mesma coisa em Suape, a mesma coisa em Fortaleza. Não existe essa reposição de agenda se a gente perder. Então, se algo acontecer, se comunique, isso é muito importante a comunicação. Quando respeitamos horários, rotas e condições acordadas, demonstramos compromisso, confiança e profissionalismo. E aí sempre é o que eu digo na sala. O que a gente entrega. O que é que a gente vende para o cliente? A expectativa e a realidade. A gente entrega motorista treinado, a gente entrega motorista bem vestido, a gente entrega motorista educado. E na realidade, como é que é? A gente entrega que o motorista não quebra um no-show, não deixa de cumprir seu agendamento. E na prática, como é que isso acontece? Então, assim, é o expectativa versus realidade. E a gente precisa cumprir a expectativa do cliente. Entregar bem programada não é apenas logística, é cuidado com o cliente e com a imagem da empresa. Cliente atendido no prazo é cliente satisfeito. Então, assim, se envolver prazo, aí envolve redução de perca de tempo, redução de demorar no interstício, não fazer interstício de 14 horas, de 15 horas, interstício no máximo 12 horas. 11 horas no mínimo e no máximo 12 para cumprir o horário, porque 12 mais 12 dá 24, né? 12 mais 12 dá 24. Então, no máximo 12, no mínimo 11. Aqui, a gente fala sobre desvio de rota. É outra coisa que tem me deixado preocupado. E aí, depois de eu falar, eu queria até convidar a Amaro para dar uma palavra. Porque, assim, só para que vocês entendam, eu não lembro, na história da LVA, né, da gente ver motoristas indo para a ilha de Madre de Deus. Quem conhece Mataripe, quem conhece São Francisco do Conde, sabe que as bases, ela é um conjunto de empresas, uma próxima à outra. Então, se você vai perceber que vai ficando longe, você está saindo da rota. Isso é perceptível. Se eu dirigir um rodotrem, como eu dirigi um bitrem, né, eu sei a estrada que o bitrem entrava. Eu sei a estrada que um rodotrem entra. Quando você percebe que a estrada está muito local, cara, não é teu lugar ali. Algo deu errado na sua rota. Algo deu errado. Porque o planejamento, você é um cara experiente, você que está aí no volante, que está aí na sala online, você é uma pessoa experiente. Então, imagina, nós tivemos 2 casos, entre a semana passada e essa, do motorista que foi para a Ilha de Madre de Deus. Um foi quase na beira da praia. Imagina tirar um veículo daquele lá. Quem já foi, eu já tive a oportunidade de passar 30 dias lá, né? E aí, nesses 30 dias, eu andava a pé com a calçada, se eu desse 2 passos, eu ia de calçada para outra. Era uma comunidade, lá é uma comunidade, uma ilha, uma comunidade de nativos. E aí um rodotrem foi para lá. Imagina o pessoal filmando, né? Olha onde é que tem um rodotrem perdido, a imagem da empresa. O motorista sabe que não é para ir para ali. Nós orientamos que não é para ir para ali. Vocês têm o rotograma, que vai lhe ajudar. Vocês têm o link da SM, que vai ajudar você, e a gente orienta muito sobre isso. Depois desses recursos, você tem um monitor. E aí, Amaro, como está aqui presente, ele sempre diz que está disponível. Eu sei que ele tem os seus limites, mas ele fala que está disponível 24 horas. E alguns motoristas que se perdem não se comunicam com ele, não se comunicam com outro monitor. Às vezes, se comunicou com outra pessoa, ou outro motorista, que mandou ele ir para outro canto, e a gente precisa que vocês fiquem cientes que as orientações oficiais é rotograma,
link DSM e monitor. Tem coisas que eu nem oriento. Eu digo, chama o monitor, chama Amaro, chama Anderson, chama Washington, mas eu não tomo decisão sozinho, porque eu não conheço. Semana passada, um colega deixou de saiu da rodovia federal e foi para uma estadual. Semana passada. E Amaro botou até no grupo. O veículo ainda está lá, retido. Porque estava numa rodovia proibida. Aí falou com a gente, eu disse, infelizmente, você errou a rota. E aí, quando isso acontece? Graças a Deus, foi só isso. Se fosse o pior, se fosse um acidente, um tombamento, fosse um atropelamento num local que você não pode transitar. Veja a responsabilidade que nós temos. E eu falo sobre isso porque vocês são profissionais. O desvio de rota é um assunto muito crítico que a gente precisa estar atento para que isso não aconteça. Dúvida, nós estamos aqui disponíveis para vocês. Disponíveis. Pode ter certeza disso. É uma equipe totalmente focada em ajudar o motorista. Nosso time aqui de monitoramento, de SSMA, os monitores, são totalmente focados em ajudar o motorista. Pode ter certeza disso. E aí, desvio de rota, sem orientação, pode gerar atrasos. Aí tem um veículo lá parado, e aí, como é que fica, né? Risco à segurança, insatisfação do cliente. Antes de mudar o trajeto, tira a dúvida e pergunta ao responsável. Comunicação evita erros, retrabalho e acidentes. Em caso de dúvida, não siga por conta própria. Dúvida no caminho, pergunte antes de desviar. Amaro? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Luciano já falou, quase já falou tudo, né? Já tá as dúvidas. Isso aí é muito importante, gente. Muitas vezes as pessoas eles estão deixando de perguntar justamente a quem tem a resposta certa, porque quando trata-se de rotas, é muito perigoso. Amaro, eu tenho um GPS. Até a semana passada o senhor aqui me questionou sobre o GPS. O GPS é um dispositivo excepcional. É muito bom. Eu estou dirigindo hoje numa Toro. O GPS para ela é show de bola. A Atsu também, né? Por quê? É um carro pequeno. Se eu errar a rota, eu faço uma manobra em qualquer lugar. E um carro 9 eixos, 26 metros, será que a gente consegue? Não vai conseguir. Então, infelizmente, estamos tratando de um assunto que não tínhamos esse índice na LVA. Não existia. Durante toda a existência da LVA, não tínhamos esse problema aqui. Aconteceu uma vez, há muitos anos atrás, acredito que o GPS também. Foi atrás de GPS, errou, lá em Betim, teve que desatrelar e causou um problema no carro. Um problema seríssimo. Por quê? GPS. Ele é bom, ele vai te mostrar o caminho, vai, mas ele não está sabendo o tamanho do teu carro. Ele não sabe se a tua rota que foi traçada é justamente a rota que está no seu rotograma e é uma rota que está na programação da ABM. Nós temos uma seguradora, que é a gerenciadora de risco, que ela vai mostrar. Muitas vezes o motorista ele liga e diz, olha, meu carro está fora de rota mais uma vez, isso é perseguição, estou me seguindo. Gente, não. Olha, a melhor coisa do mundo é você levantar a mão. Eu tenho dúvida, como o Luciano falou, pergunte às pessoas que são capacitadas para tirar as suas dúvidas. As pessoas nas quais aqui foi citado, os monitores, o time de SSMA, os programadores, são pessoas que estão aptas a dar a vocês a resposta verdadeira, a resposta necessária para você seguir com segurança. Como passou, por incrível que pareça, 2 carros, eles atravessaram a ponte entre São Francisco do Conde e Madre de Deus e foram para a ilha de Madre de Deus. Graças a Deus conseguiram manobrar, mas causa uma expectativa. Ali existem tubulações que vêm da Transpetro, a Transpetro é ali dentro. Se um carro daquele toca numa tubulação daquela, causa um vazamento, é um transtorno imaginável aos nossos olhos. Bate num carro pequeno, atropela uma pessoa. É sério o que a gente estamos tratando. Eu tenho dúvida? Tem. Para antes. Eu vou tentar que vai dar certo. Tentar não leva ninguém a canto nenhum. Vimos outros processos, como o Luciano falou a respeito do rapaz, que ele tinha um fotograma na mão, teve a ferramenta de informação, porque ele ligou, foi passado para ele todos os detalhes, e ele simplesmente errou e continuou, não parou. Se eu sentir que estou errado, pare. Opa, peraí, Amaro, eu estou indo para tal lugar, mas eu estou me sentindo seguro, não. Na mesma hora eu vou pedir uma localização. Manda onde é que você está? Se eu não estiver aqui, se eu estiver na sala, eu vejo em tempo real. Mas se eu não estiver, manda aqui, quando eu olhar, para aí, a gente vai consertar. Estamos aqui justamente para isso. Não seguir. Por causa desse processo, o carro continua lá do meu jeitinho, está no pátio. É custo, é alto, o custo é alto. O transtorno, maior ainda.
a exposição do carro, como se a empresa não tivesse dispositivo para entregar aos motoristas. As ferramentas que são repassadas, quando a LVA ela vende o seu produto, ela vende completo. Vende como aqui foi citado, motorista bem apresentado, motorista treinado, capacitado, motorista orientado constantemente. Então, esse produto precisa ser entregue da mesma forma que o cliente comprou. Ele comprou o produto com a entrega com excelência. É sério isso que estamos tratando. Tive que sair a semana passada, como já foi falado, até o Ceará, para desenrolar um gargalo grande. Por quê? Rota. Mais uma vez. Acredito que aqui alguns de vocês viram. Botaram até no TikTok a exposição da empresa. Tinha rotograma? Tinha. Tinha informação? Tinha. GPS. Esse cara é bom. Você quer olhar ele? Abre ele porque o carro parado. Observa as rodovias. Foi citada essa rodovia. Ah, mas ele mandou ir por aqui. Eu vou por ele. Não vá, não. Observe sua rota. Tire as dúvidas antes de você seguir a viagem, para evitar maiores transtornos. Como aqui foi falado a respeito de fluxo de veículo final de ano. Ele não só aumenta, como triplica o fluxo de veículo. E todas essas pessoas que vêm viajar, eles compraram o seu carro, ele quer visitar a família, ele tem o seu direito de deslocamento para ambas as partes, mas nós somos responsáveis por esse pessoal. Esses personagens vão surgir constantemente. Você já pensou? Se você entra em uma área onde está lá usado pelos usuários vulneráveis, que são donos daquele espaço, você invade com um carro de 30 metros lá no meio, lá onde vai ter festa de fogos de artifício, onde vai ter pessoas bebendo, fumando, totalmente embriagados, e pode sair daquele meio que tratar mal e você perder o controle emocional e causar um problema, entrar em um atrito, o carro pode ser quebrado, apedrejado, colocado fogo. Por quê? Porque faltou simplesmente a orientação, você seguir a orientação que recebeu. É muito importante. Não se apegue ao vizinho, porque talvez o vizinho também tenha a mesma dúvida que você tem. Muitas vezes você tem espaço de perguntar, rapaz, eu vou ligar lá para seu João de São Bento do Una, que ele já passou aqui uma vez, mas não liga para a pessoa que está aqui para passar as informações. Olha, eu vou perguntar aqui a Manuel, que ele já passou lá. Aí Manuel também tem dúvida. Daqui a pouco eu te respondo. Aí quando ele vai responder, porque perguntou a Lucas, Lucas também não sabia, eu acho que é por ali. Esse eu acho é perigoso. Outro aspecto de São Francisco do Conde é a entrada para São Francisco do Conde. Motoristas daqui, já treinados, motoristas que são antigos, um dia desses erraram 3 motoristas. Eu acredito que não foi erro, acredito que foi atalho. Rapaz, aqui é mais perto. Subiram para São Francisco do Conde e a notificação chega. Passaram no São Francisco do Conde, a notificação faz o quê? Vai chegar. É proibido. Então, quando a gente traça uma rota, não é que o Google nos ensine. O que você pensar de estrada nesse Brasil, eu já andei ela. Eu fui lá e já passei. Uma vez ou duas, mas já passei. Vou lá passar. Olha, gente, muitas vezes eu questiono uma rota, coloca até um X, faça até um vídeo. Não passe aqui, porque não passa, aí não vai. Aí o camarada vai lá e tenta insistir. Entende diferente, que é para passar. Então, pessoal, essas são as informações. A gente tem mais cuidado nas informações, seguir as rotas que são repassadas. Quando tiver dúvida, não meçam distância, ligue, por quê? Meu telefone eu não desligo. Vai ter um momento que, como qualquer um outro eletrônico, ele vai dar um fora de área. É satélite. O seu telefone fica fora de área, o meu também vai ficar. Mas quando eu vejo a mensagem, eu retorno. Nunca deixei ninguém no vácuo. Eu vou ter que dar uma resposta. Por quê? O que eu não quero para mim, eu não dou a ninguém. Se uma pessoa eu ligar para ele 2 vezes, ele não me atendeu, manda uma mensagem, ele fez de conta que não viu, está esquecido, eu não quero mais, deixar quieto. Eu não faço isso com ninguém, eu respondo. Pode ficar certo. Mande para mim uma pergunta que eu vou te responder. Se eu não responder em tempo real, eu te respondo daqui a pouco. Mas eu não deixo ninguém à toa. Porque eu não gosto disso. Não faço. Você que não sabe, eu vou dizer eu bloqueei minha esposa. Foi, bloqueei. Porque quando ela precisa, ela pega o telefone e 15, 20 áudios. Aí eu fui ligando para ela, não atendeu. Mandei áudio, não viu. Mandei, não, eu cortei. Eu não tenho esse telefone, estou vendo a foto do teu pai. Eu disse, eita, mãe, está bloqueada. Porque você só vai ligar quando você precisa e quando eu preciso. Cadê você? Então é isso que eu digo. Eu não deixo ninguém no vácuo, porque eu não faço isso com ninguém. Liguem de madrugada, liguem à noite, deixem a mensagem que vocês vão ter a resposta. Agora, para quê? Para evitar um mal maior. E quando isso aqui foi tratado, hoje está tendo um custo altíssimo. Atraso da entrega do cliente, o carro está lá, continua no pátio, exposição da marca, custo alto, perca de produtividade, enfim. Observe
o que foi que isso foi causado. Por quê? Realmente por uma falta de informação. Tranquilo, pessoal? Obrigado a todos, bom dia, que Deus nos abençoe e espero poder contar com vocês, porque eu estou aqui, prontinho para responder todas as perguntas que vocês precisarem. O que tiver no meu alcance, estou pronto para ajudar. Esse é meu dever. Eu fui separado para isso aqui mesmo. É para pegar na mão, para andar junto. Então eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Ok? Bom dia e bom trabalho a todos. Aqui são instruções sobre o rotograma, né? É responsabilidade do motorista utilizar os roteiros para todas as viagens, a fim de garantir a segurança na rota em relação aos seguintes pontos. Aí tem ponto de parada, cruzamento de pista, locais de abastecimento, locais para refeição, locais para pernoite, telefones úteis e cercas eletrônicas. Cercas eletrônicas é outro tema que a gente precisa dar bastante atenção. Tem alguns casos que a gente vê que o sistema atuou e a gente percebe que o motorista não deu atenção, assim, tipo, não se atentou. Tem a rotatória da Shinerai. Toda a rotatória é 40 km por hora. E a gente tem visto motoristas passar 41, 42, 44. Observe que essa cerca eletrônica de 40 km por hora é uma rotatória que a velocidade máxima é 40 km por hora. A gente não está colocando uma velocidade máxima para um ambiente que você poderia passar a 50. E a gente está pedindo para você andar a 40. Não é isso. É 40, onde é para andar até 40. E aí a gente está tendo muitas violações nessa cerca eletrônica. Então, muita atenção. Palmares. A gente teve algumas violações na cerca eletrônica de Palmares. Palmares lá tem uma lombada eletrônica de 60 km por hora. A nossa cerca eletrônica é de 60 km por hora. A gente não está pedindo nada mais do que o que está na estrada. E aí eu me lembro, no quase acidente que teve, graças a Deus, o nosso veículo não se envolveu, mas o nosso veículo filmou um acidente onde quem estava dirigindo lá foi um policial rodoviário federal. E o nosso motorista estava a 73 km por hora descendo uma serra. Então vejam a importância de andar na velocidade certa. Entendam que nós estamos aqui para ajudar vocês. Enquanto vocês acharem que a gente está aqui só querendo prejudicar, que muita gente pensa isso de SSMA, não. Nós estamos aqui para ajudar. E é isso o resultado que a gente vem tendo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, nós não temos acidente de alto potencial. Graças a Deus. E não é porque nós somos bons profissionais apenas. Não é porque apenas a gente dá treinamento. Primeiramente, Deus, que tem guardado todos vocês. E a gente precisa entender que, às vezes, a gente não pode abusar do milagre. Se jogar da montanha, como o diabo fez com Jesus. Se joga daqui de cima, porque aos teus anjos dará a ordem do teu respeito para te guardar. Aí a Bíblia diz que Deus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então não tente a Deus. Volte para casa com segurança, veja a sua família, dirija com segurança. O motorista deverá informar, escrever um roteiro. Então, assim, a gente tem um espaço no rotograma, e esse aqui, até é bom lembrar que isso aqui é parte do manual do motorista, né? Que a gente colocou aqui. Então, é importante que vocês vejam, né? O motorista tem um ambiente lá de orientar qualquer alteração, e a gente não recebe essa orientação. Vez por outra, recebe a orientação de um posto, mas na dimensão de motorista que a gente tem e rotas que a gente tem, essa leva de comunicação era para ser maior, né? E às vezes essa comunicação surge num paralelo entre motorista para motorista, não vai ajudar. Mas se chegar até a gente pode ajudar vocês. Então, o motorista é responsável por solicitar a cada viagem o roteiro, a operação. Então, sempre que você for fazer alguma rota, mesmo que seja nova ou antiga, não saia sem antes ser orientado. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Agora é os 5 hábitos de direção segura. Esses 5 hábitos a gente se comunica toda semana, não é? Quem lembra do primeiro hábito? Ah, tem muita gente novata aqui, né? Vamos ler aqui, então? Já sabe, já? Mantendo a distância de segmento. Segundo hábito. Velocidade compatível. Terceiro. Quarto. Estou ligado, celular ligado. Quinto. Você está lendo ali, não é? Não. Ah. Dirija, não dirija sobre fadiga. Caraca, você trabalhou com isso aí já não? É o Joselito Douglas, ele é novato, entrou a semana passada, mas já sabe os 5 hábitos de direção segura mesmo. Parabéns. Deus abençoe, viu? É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente. É só colocar em prática agora. É verdade. É saber, todo mundo sabe. Se a gente colocar em prática habitualmente, isso vai se tornar hábito, como a gente falou no início.
E quando é um hábito, a gente já faz sem sentir, no automático. Como a gente hoje, todo mundo, quando entra no cinto, no carro, já coloca o cinto. Mesma coisa quando estiver dirigindo. Segue essas regras aí que você vai se livrar do inesperado, sempre. Tá? E a gente vai passar por mais um final de ano aí, 0 acidentes, porque vocês são motoristas profissionais que sabem das regras, sabem dos procedimentos e vão segui-las para poder voltar para sua casa com segurança. Tá bom?